Eu vou pedir para vocês me ajudarem na ministração. Eu não vou poder ler tudo que eu anotei, mas vocês têm umas vozes lindas. E creia tão somente que lá no céu não vai ser diferente. Lá no céu vocês vão cantar o dia todo, todo dia. E vão adorar ao Senhor através da voz de vocês. E hoje vocês vão fazer isso. Mas em nome de Jesus eu vou dizer de novo: não se prenda à cadeira. Não se prenda ao amanhã. Se prenda ao hoje. Literalmente, anote o que eu estou dizendo. Não porque eu vou ministrar, mas por causa daquilo que eu vou ministrar. Um novo tempo vai começar na minha, na tua vida, logo na Fonte Church. Eu ia ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 5 ao 13. Mas vocês sabem melhor do que eu o que está nesse texto. É a oração que Jesus ensina. A única que ele diz: quando orais, orais assim. Eu vou pedir para vocês orar comigo. Aquela que chamamos do Pai Nosso. Eu quero ouvir a voz de vocês, já que eu não posso gastar muito a minha, porque eu quero terminar a ministração. Como diz a oração? Agora vocês vão ler juntos. Só vão falar junto aquela parte que fala perdoais. Como é que ele diz? As nossas ofensas. Assim, perdoais as nossas ofensas. Assim como temos perdoados aquele que tem nos ofendido. E o que eu vou falar hoje é sobre isso. Sobre perdão. Porque eu precisei, o ano de 2021 e o ano de 2022, entender a força dessa palavra sobre o perdão. Vocês talvez imaginem, mas hoje o Senhor vai marcar no teu e no meu coração como é preciso perdoar. Porque sem perdão não tem céu, nem para mim, nem para você. Se você não consegue perdoar, acabou. Não adianta mais ir na igreja. Não adianta mais nada. Parou. Você precisa entender o que é perdão e perdoar. E eu levei muita porrada. Mas levei muita porrada na vida. Mas esses últimos 2 anos que eu passei foram os 2 anos piores da minha vida. Porque eu me entristeci com muitas coisas. Eu magoei muita gente. Então nessa noite eu também vou se livrar de algumas batatas. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Alguém abre a Bíblia e repete junto com toda a igreja o versículo 12. Por favor. É esse. Perdoais. Pode ler. Eu não ouvi ninguém lendo. Alguém lê para mim, por favor. Eu tinha escolhido, peraí. Deixa eu obedecer o Espírito Santo, Ale. Vai, Pablo, lê aí. Deus disse que era para eu mandar o Pablo ler. Porque eu não sei, Pablo. Eu ia dizer assim, ó, juro por Deus, mas não posso. Então só lê. Amém, né? A gente tem perdoado, não tem? Sim, né? A gente tem perdoado, não tem? Quem está nos devendo. Não tem perdoado? Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que perdoar. Se Jesus volta hoje, a gente não vai. É forte, mas é fato e é verdadeiro. Alguém lê agora? Não, o Pablo. 14, Pablo. Não sei, gente. Não ria, é verdade. O Espírito Santo disse, o Pablo vai, eu disse, mas se ele não estiver ali, se ele vai estar lá.
Vai, Pablo. Então, se você não consegue perdoar alguém, Deus não vai te perdoar. Mas se você perdoa, Deus o perdoa. Deu para entender? 1 mais 1 é lógico. E certa vez eu escutei alguém dizer para mim: como é simples para tu. Pessoas que te apunhalaram, pessoas que fizeram horrores contigo, tu consegue abraçar e beijar. Eu disse: o problema não é meu, o problema é Deus, eu quero ir para o céu. Eu disse isso muitas vezes, mas nesses últimos anos não. Eu não conseguia abraçar quem estava me batendo. Eu não conseguia andar com quem estava jogando pedra em mim. Eu também estava indo para o inferno. Bíblia. Talvez você seja um desses, que anda na palavra, que vai na célula, que lê, que chora, que canta louvores, mas não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Em 2015 eu estive aqui pela primeira vez, e o pastor Wagner na casa dele, os mais antigos vão lembrar que eu acho que era algo que estava acontecendo na igreja. O Wagner, eu me lembro que estava na casa do Wagner, eu, Marcelo, o Juliano eu tenho dúvida, mas o Lucão eu tenho certeza. A gente estava assistindo um filme chamado O Fenômeno Lázaro. Lembra disso, Marcelo? Não, a idade não deixa, mas eu lembro. E era fatos reais. Um pastor na África, muito renomado, havia falecido. E ele foi parar no inferno. E ao chegar no inferno, ele pergunta para o diabo: por que eu vim para cá? E o diabo disse: por que você está perguntando? Não, tem algo errado. Eu preguei o evangelho, eu ganhei almas para Jesus, abri dezenas de igrejas, eu estou no lugar errado. O diabo olhou para ele e disse: mas lembra o que aconteceu ontem? O que aconteceu? Sua esposa não fez algo que você queria? Você ficou bravo com ela? Entrou no quarto, fechou a porta na cara dela. Ela lhe pediu perdão 3 vezes e você não perdoou. E o filme relata que ele ia passando na feira livre, em uma curva descuidou e morreu. E aí conta a história, porque é um fato narrado. Diz que a mulher dele chora e pede perdão a Deus pelo pecado do marido, por tudo que ele fez de errado, pede perdão. E o filme vai mostrar, e eu tenho que adiantar porque é longo e a voz não deixa, vai mostrar que o povo começa da igreja a orar pela vida daquele pastor que estava num caixão. Ao ponto do cara do IML ir bater na porta daquela mulher e dizer: olha, vai lá e tira aquele corpo de lá, porque algo tem errado. E a mulher pergunta: o que houve? Lá no IML está lá, ó, um brilho, uma luz forte naquele lugar. Tira aquele teu marido, o corpo dele, e leva para casa. E ela leva lá para a igreja, e o filme mostra exatamente minutos depois que o corpo dele se levanta, porque houve perdão por parte da mulher e reconhecimento que ele estava errado. Mas a igreja toda estava lá orando por ele quando o corpo se levanta. Depois vocês procuram aí o fenômeno chamado Lázaro. E aquele filme eu assisti em 2015 e aquilo voltou comigo para o Nordeste. Porque isso pode acontecer comigo e com você. Preguei já o evangelho várias vezes, ganhei muitas vidas para Jesus já. Só falta 980 mais ou menos para as 1000 que eu quero. Mas eu posso deixar de ir para o céu hoje se eu não jogar as batatas fora. Um escritor bastante conhecido, eu fui beber em algumas fontes essa semana, chamado Augusto Cury. No livro dele, Prisioneiros da Mente, ele afirma que nós, eu e você, criamos mais prisões na mente do que existe fisicamente nos países mais violentos do mundo. Por causa dos erros dos outros, por causa dos nossos erros, a nossa mente cria prisões e assuntos muito mais do que existe prisões físicas na terra, em alguns países violentos.
Já outro escritor daqui do Rio Grande do Sul, e eu não vou querer citar o nome dele, me permitam isso, ele era cristão católico, agora se denomina ateu. Ele diz que o cristão, nós, usamos a palavra perdão ou perdoar alguém como um sinônimo de barganha, ou se você pede, como se você se sentisse menor. Por isso hoje muitos cristãos não irão para o céu e sim para o inferno. Ele está errado, né? Ele não está errado? A gente sabe que é verdade. Tem muita gente que precisa pedir perdão. Muita gente precisa pedir perdão. Mas se acha demais. E acha um ato de humilhação pedir perdão quando erra. Eu peço agora para a gente ler Efésios capítulo 4, tu coloca aqui para mim, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. E eu quero ler com vocês o que Paulo fala aos Efésios. Vou esperar, tranquilo. Alguém tem pressa de ir para casa hoje? Eu sou o que moro mais longe e não tenho pressa. Pelo menos minha casa fica em João Pessoa, a outra. Vamos lá? Efésios, capítulo 4, versículo 25 em diante. Isso. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Eu creio que todo mundo aqui só fala a verdade. Essa semana eu tive em uma das empresas que eu presto serviço, e o cara olhou para mim e disse: tu está doente. Eu disse: por quê? Porque o teu semblante diz isso. E eu me lembro que meu filho, minha filha, minha esposa disse que nem brincando eu sei mentir. Porque é muito fácil de saber quando eu estou com raiva, quando eu estou feliz, quando eu estou com alguma coisa. É muito fácil, eu não consigo esconder. Isso para mim é bom. Não consigo mentir, nem brincando. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Logo, se você mente, você está trazendo a mentira para mim, que faço parte do mesmo corpo que você. Próximo. 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Não é problema nenhum se irar. O problema é o que você faz quando está irado. E vocês não iram, não é? Vocês não ficam irados com aquele cara que chegou na hora atrasada, aquele cara que falou que ia te dar o dinheiro que está te devendo e não te deu, com o menino que sujou o teu carro depois que você lavou. Você não bate nele porque ele sujou, né? Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Maridos e mulher, nunca, jamais façam isso. Lembra do pastor Lázaro? Não conseguiu dormir com a mulher naquela noite, nem conseguiu perdoar. Aonde ele foi parar? Não deixe que o diabo vença essa batalha. Não durma do lado da sua esposa com raiva. Mesmo que você tenha errado, ou ela tenha errado, abrace, beije. Não existe isso de homem e mulher deixarem de se falar por alguns minutos. É aí onde o diabo entra e... Eu disse que hoje seria a noite de jogar as batatas fora. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque eu não quero sair da mesma forma. Eu vou ajudar você a jogar suas batatas fora daqui a pouco. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Está vendo? Eu creio que nenhum de nós tem dado lugar ao diabo por esses dias. Não tem emprestado a sua boca para o diabo. Não tem emprestado a sua mente ao diabo.
Não tem emprestado o seu ouvido ao diabo. Não tem emprestado os seus olhos ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe. Próximo. O que furtava, não furte mais. Antes que trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. 29. Nenhuma palavra torpe. Olha só. Eu ia mandar você catucar o irmão que está aí do lado, mas não vou. Mas se tiver vontade, diga assim: recebe, terra. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E aí o pastor Danilo já se pegou com a palavra torpe um dia desse. Alguém disse que existe palavrão cristão. Não existe. Sabe aquela brincadeirinha? Chama ele de filho de Nabucodonosor. Engraçado. Mas o diabo sabe que você queria chamar ele de filho de outra coisa. Mas Deus sabia que você queria dizer algo bem mais pesado do que chamar ele de jumenta de Balaão. Então não existe essa palavrinha para mim e para você. Zero palavra torpe. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. 30. Nossa. Certa feita eu estava na casa de um pastor, de um dos meus pastores, pastor Simões, eu e um grupo de homens. E ele fez essa pergunta para todo o grupo de homens: por que é que a Bíblia é enfática em dizer que todo o pecado é perdoado, mas existe um, exclusivo um, que não pode de forma alguma ser perdoado? Qual é o pecado? Blasfêmia contra quem? Mas por quê? Por quê? Alguém sabe? Por que eu não posso blasfemar contra o Espírito Santo? Você pode blasfemar contra Deus, contra Jesus, mas contra o Espírito Santo, não. Por que é enfático em dizer isso? Porque Ele é a nossa última alternativa. Acabou. Porque foi Ele que foi enviado para nos levar a Deus. Porque Ele habita em nós, ou é para habitar. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram para o dia da redenção. E eu vou dizer uma coisa para vocês: ele se entristece muito fácil. Muito fácil. Porque ele é sensível à voz de Deus. Ele é sensível à voz de Jesus. E nós, muitas das vezes, somos bem pouco sensíveis à voz do Espírito. É muito interessante quando ele diz: ó, cala tua boca, Danilo. E eu me calo. Quando ele diz fala, eu digo: já falo, é agora que eu falo mesmo. Mas eu me lembro claramente, hoje, meu Deus, tem crente aí nesse lugar. Eu me lembro claramente quando o Espírito Santo de Deus disse: manda o Pablo ler. E aqui no começo já ia pedir para alguém ler, e ele disse: ei, lembra? Ele é muito top. Talvez para você diga assim: mas por que o Pablo? Não sei, nem perguntei, nem vou perguntar, nem quero saber, e ainda tenho raiva de quem sabe. O senhor quer dizer que o Pablo precisava ler com ele? Não, Pablo. Não sei. Só obedeço. Luz apagada, obedeço também. Quando ele diz: diga ao povo que se quiser levantar, levante, se quiser chorar, chore, se quiser se deitar, deite, mas deixa o povo à vontade. Também já disse. Ao qual de vocês foram selados para o dia da redenção. 31. Livrem-se de
toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Eu não precisava estar dizendo isso para vocês, porque vocês lêem Bíblia. Nova criatura, eu sou. O velho homem já era, perdeu. Então, por que continuar com algumas coisas que que deveriam já ter saído de nós? Próximo, para terminar. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros. Proof. Eu quero começar por mim. Amém? Eu quero pedir perdão à igreja pelas minhas falhas, pelos meus erros. Talvez de alguma forma eu magoei alguns de vocês, mas eu tenho a sensação que se eu magoei não foi de propósito. Mas se você entendeu assim, me perdoe. Eu quero pedir perdão à igreja quando talvez vocês esperavam alguma coisa de mim e eu não fui aquilo que vocês esperavam. Eu preciso pedir perdão ao meu filho, perdão à minha filha que talvez esteja assistindo, à minha mãe, ao meu pai, porque meus filhos sofreram coisas terríveis, porque eu não estava lá para proteger eles como deveria proteger. Como pai, eu fui péssimo. Como pastor, meia boca. Mas eu reconheço que como pai eu fui péssimo. E aconteceram coisas com meus filhos que se eu tivesse lá, eu tinha os protegido. Não fui um bom exemplo de pai. Estou tentando ser agora. E reconheço isso. E essa foi uma batata que eu me livrei lá atrás. Quero pedir perdão à minha mãe se ela estiver assistindo. Porque talvez eu não sou o filho que ela gostaria que eu fosse. Quero pedir perdão ao meu pai se ele estiver assistindo. Porque talvez eu não sou o filho que ele gostaria que eu fosse. Talvez você precise também pedir perdão ao seu pai. Pedir perdão à sua mãe. Talvez você diga no íntimo do seu coração, eles que deveriam me pedir perdão. Mas é noite você liberar perdão para eles. Talvez eles não saibam que erraram com você, assim como eu não sabia até um dia desse que eu tinha errado com meu filho, que eu tinha errado com minha filha. Eu vou colocar um vídeo, eu pedi para a menina colocar um vídeo que mostra claramente como é um tiro em Satanás. A palavra perdão. Eu te perdoo. Eu te peço perdão. Vou pedir para ela botar. Pode soltar o vídeo assim que puder. Espero que funcione. Não terminei ainda não. Dá tempo. Dá para vocês lerem, né? Conhecido como o assassino de Greenleaf, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle no dia 5 de novembro. Esse cara aí, ó. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Reynolds foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelos assassinatos de 48 mulheres. Pode aumentar o som. O Allen entende inglês. Ele assumiu todos os crimes.
was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victim's relatives damned him and mocked him. An animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. Há pessoas que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que eu creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 70 vezes 7. Imagina, a força do perdão é libertador. Essa noite a gente vai se libertar dessas batatas de nós. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suporte-se um aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Por mais que você acredite, você não é melhor do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Aquelas pessoas que estavam dizendo que desejavam a morte deles, talvez fosse muito pior do que aquele que matou. Porque a gente começa a botar peso em pecados, e de diante do Senhor todos são iguais. Não existe o pecadinho e o pecadão. Talvez você não tenha matado com tiros, facas, mas matou a vida de alguém com palavras. Eu sou um desses, e já feri muita gente com palavras. Quantas vezes eu magoei meu filho, minha filha e minha esposa com palavras? Então você esteja matando pessoas com palavras. Talvez você esteja matando pessoas com ações. Talvez você esteja matando pessoas com mentiras, falsidades. Talvez você esteja matando sonhos, projetos, com aquilo que sai da tua boca. Eu vou, agora bota lá o título da palavra, que eu vou explicar por quê. Eu não sei você, mas eu já estou com vontade de vir, na verdade vir não, já estou com vontade de me ajoelhar e reconhecer que não podia nem estar aqui no altar, mas eu quero terminar essa pregação. Se livre das batatas. Um professor de teologia, esse seu primeiro dia de aula, foi feita uma pergunta onde dizia assim: mas por que Jesus morreu por meus pecados? Eu não tinha nem nascido ainda. E ele observou que toda a classe precisava entender sobre pecado e perdão. Ele pediu que na próxima aula todos os alunos levassem batatas para a sala de aula. E teve muitos alunos que levaram muitas batatas. E ele pediu para que cada um deles pegasse uma batata e escrevesse o seu pecado, o seu erro. E escreveram ali.
Eu estou aqui, anotei as minhas batatas para jogar fora com vocês. E os alunos anotaram, passaram minutos, horas anotando cada pecado, cada erro e para quem precisava pedir perdão. Depois que fizeram isso, perguntaram: professor, e agora? O professor disse: vocês vão botar ele dentro de um saco e vão andar com ele dentro da mochila de vocês até eu liberar. E passaram dias, e passaram semanas, e aquelas batatas começaram a pesar, feder, porque vão ficando podres. Vocês sabem o cheiro da batata podre como é. Um mês e alguns dias os professores vão e dizem, os alunos chegam para o professor e dizem: professor, já não aguentamos mais, fede muito, e está pesando, está pior. O professor disse: assim é o pecado de vocês dentro de vocês, só fede, fede e pesa. Então, peça perdão a Deus pelos pecados, pelos seus erros, libere perdão. Foi aí onde nasceu o título, esse livro das batatas. Eu ainda tenho algumas batatas para livrar, e vou ajudar vocês a lembrar de algumas batatas que está dentro de você, que está impedindo de você prosseguir, de você ser aquilo que o Senhor quer que você seja. Porque enquanto ainda estiver essa batata podre dentro de você, não tem como o Espírito Santo habitar dentro de você. Enquanto não liberar perdão, não pedir perdão, o céu ainda não é o teu lugar. Nessa noite a gente vai jogar essas batatas fora. São as minhas batatas que estão pesando em mim ainda, e eu quero jogar fora. Talvez você escute: pastor, o senhor está dizendo isso comigo? Não. Eu estou dizendo que houve pessoas que me magoaram muito. E durante muito tempo eu carreguei essas batatas, e hoje eu não quero carregar mais, porque eu quero ir mais longe. E se Jesus abrir o céu hoje, eu quero dizer: eu vou. Motivos para perdoar: eu quero pedir perdão, eu quero liberar perdão. Aqueles que um dia, de alguma forma ou de outra, tiveram preconceito comigo ou com a minha família por sermos nordestinos. A gente já sofreu muito preconceito, a gente está cansado disso. Os que me chamaram de obeso, se você não sabe, dói. Dói. A gente sabe que as pessoas têm preconceito por causa da gordura. Eu não sou gordo porque quero. Por você que por algum motivo, deixou de me dar a oportunidade de te conhecer, ou você me conhecer porque me conheceu através da boca de alguém, mas não veio até mim para me conhecer. Os que não vão com a minha cara, por eu não ser ou agir ou falar como você fala ou como você age. Não sei se você sabe, a gente somos diferentes. Ninguém pode ser igual. Então eu libero perdão para você. A você que em vez de vir até mim e me falar o que queria, foi até outros tentar degrinir a minha imagem ou a minha reputação. A você que me abraçou e disse que me amava e depois ria da minha cara ou das minhas atitudes. Eu quero liberar perdão a você que traiu a minha confiança. A você que distorce a minha fala a fim de me prejudicar. Quero pedir perdão e liberar perdão. Se eu te ofendi, me perdoe. Se você me ofendeu, eu quero te liberar perdão. A minha grosseria, eu quero te pedir perdão, porque sou grosso para você. Talvez você não me conhece ainda. Mas para você que foi grosseiro comigo, eu quero te liberar perdão. A você que me acha arrogante, eu quero te pedir perdão. Mas quem me conhece sabe que não sou arrogante. Não existe espaço em mim para isso. Agora eu quero convidar vocês a jogar a batata de vocês fora, para ela não ficar fedendo dentro do coração de vocês, para ela não ficar fedendo e levando vocês em vez do alto para baixo, pesando na mente e no coração de vocês. A você que foi ferido pela sua esposa, a você que foi ferido pelo seu esposo e que não liberou perdão, não tem coragem de pedir perdão porque acha que não errou. Eu quero convidar você que foi magoado pelo seu colega de trabalho, sua colega de trabalho,
na escola, na universidade, na vizinhança, sua mãe, seu tio, sua tia, seja lá quem for. Quero convidar você a ficar de pé e orar pedindo perdão e liberando perdão, para que você possa junto comigo ir ao céu. Eu quero que você venha aqui à frente, fique à vontade. Se quiser vir, venha. Se não quiser, fique onde tiver. Se tiver alguém aqui na igreja que te magoou, você vai até ela, libera perdão. Se você quer pedir perdão a alguém aqui na igreja, você vai até essa pessoa, pede te pedir perdão pelos erros que eu cometi. Mas a nossa igreja, a Front Church, não vai mais deixar de viver aquilo que tem que viver, porque não sabe e não reconhece o poder do perdão. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, nós queríamos pedir perdão primeiro a ti, porque dizemos a todos que nos conhecem que somos pessoas novas, novas criaturas em ti. Dizemos às vezes que até o velho homem já morreu, mas existe em nós coisas que não deveriam mais existir. Queremos repreender a voz do diabo quando diz: não, mas você é nova criatura ainda, tenha calma, não se apresse. Nós queremos repreender esta voz maligna, porque a tua palavra diz que o teu povo peca por não conhecer as escrituras. Nós deveríamos conhecer mais a tua palavra, para não vir mais errar contra o Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, Deus, por muitas das vezes não ouvir a tua direção sobre nossas vidas. Queremos te pedir perdão, Deus, porque somos nós, muitas das vezes, falhos e omissos para com a tua obra. Quantas das vezes tu trouxeste a este lugar homens e mulheres de Deus, profetas para as nações, para dizer aquilo que o Senhor queria conosco, que nós não conseguimos entender. Saímos daqui da mesma forma e passamos a viver da mesma forma que vivíamos antes, quando deveríamos romper algumas barreiras. Nessa noite, através do teu Santo Espírito, nós queremos entregar o nosso coração nas tuas mãos, a nossa mente nas tuas mãos, para que a gente não venha pecar mais contra ti. Queremos pedir perdão ao teu Santo Espírito, que é santo, que é belo, maravilhoso, majestoso, aquele que nos ajuda. Quantas das vezes ele diz: não faça isso, mas a nossa carne prevalece e a gente continua a errar contigo. Pai, nós queremos te pedir perdão, porque muitas são as vezes que o Espírito Santo tenta nos levar para outro caminho, mas a nossa carne quer permanecer no mesmo lugar. Queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa arrogância, quando a temos, ou se somos completamente arrogantes. Queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa arrogância, por nos acharmos melhor do que qualquer outra pessoa na face da terra. Por muitas das vezes não acharmos, ó Pai, que as pessoas deveriam pedir perdão, não deveriam merecer perdão, como aquelas pessoas que estavam acusando aquele que cometeu crimes. Pai, às vezes somos igual ou até piores, por isso queremos te pedir perdão. Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir perdão, Senhor, pelas falhas que temos com os nossos familiares. Em especial, quero te pedir perdão pelas falhas que cometi com meu filho, por tudo que ele passou e sofreu, porque eu não estava por perto, porque eu estava muitas das vezes longe, achando que deveria estar fazendo algo bem melhor para a tua obra, quando deveria primeiro cuidar da minha família. Pai, eu quero te pedir perdão pelos erros que cometi com a minha filha, Deus. E não faço isso para tentar me mostrar para ninguém mais, para reconhecer diante do Senhor que eu preciso ser perdoado. Quero te pedir perdão, Senhor, pelas falhas e os erros que cometi, e não foram poucos, com a minha esposa. Deus, eu te peço perdão e reconheço que preciso do Senhor. Pai, eu quero te pedir perdão por tudo que fiz de errado com todas as igrejas ao qual eu pastoreei. Quero te pedir perdão, Pai, por cada irmão que deixou de caminhar por causa de coisas que eu falei, por causa de atos que eu cometi ou deixei de cometer, Pai. Eu te peço perdão. Te peço perdão porque fui omisso muitas das vezes com a tua obra. Te peço perdão, Senhor, porque muitas foram as vezes que deveria ter sido, Pai, uma voz que clama no deserto e não fui covarde. Eu te peço perdão, ó Deus,
porque muitas vezes fui avisado dos meus erros e não reconheci meus erros. Te peço perdão pelos erros que cometi com meu pai, minha mãe, meus irmãos. Te peço perdão, Senhor, pelos erros que cometi nas empresas onde eu passei, com os colegas de trabalho. Eu te peço perdão, Senhor, por tudo que eu fiz de errado, que eu não lembro. Mas eu também libero perdão, Senhor, a todos esses que eu já falei aqui. E aqueles que eu ainda não tenho falado, Senhor, eu te peço perdão e libero perdão pelos erros cometidos comigo. Pelas pessoas que ainda vão me julgar quando ouvir essa ministração. Eu te peço perdão e libero perdão. Eu libero perdão, Pai, para aqueles que ainda vão errar comigo. Mas eu não quero continuar, Pai, caminhando com minha mochila cheia de batatas podres, que só fede e só pesam e não me deixam caminhar na tua direção. Eu te peço perdão, Deus, e libero perdão pelos erros que meus filhos ainda vão cometer, porque ainda estão na terra. Pai, eu te peço perdão pelos erros que a igreja Found Church tem cometido, Senhor, por cada membro deste corpo que aqui estão e aqueles que faltaram, aqueles que não vieram, porque deixaram alguns, Pai, deixaram uma carne fraca e o inimigo venceu nesta noite. Por aqueles que não vieram, Pai, porque estavam em lugares distantes, Senhor, por outros motivos de saúde, eu também te peço perdão, Deus. Nós sabemos, ó Pai, que o teu amor é grande e o Senhor está nos ouvindo pela tua graça e a tua misericórdia. Nós estamos sendo perdoados. Queremos ir ao céu. Queremos começar essa nova caminhada, esse romper a partir de hoje, de um novo tempo, onde as nossas mochilas estarão vazias, para que elas se encham daquilo que é a tua direção para nós. Espírito Santo de Deus, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da palavra que liberta, eu creio no poder que há no teu nome, e que essas vidas a partir de hoje, que aqui estão e ouviram essa ministração, serão renovadas, tocadas para a glória do teu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Foi-me dado a honra e também finalizar o culto. E eu não sei você, mas eu estou livre, estou maneiro. E agora eu posso dizer, se o céu se abrir agora eu vou. Não tenho dúvida. Vou pedir para você abrir a sua mão assim, eu quero abençoar a tua vida. Abre a tua mão assim, como se você fosse receber o maior presente da tua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as doces consolações estejam sobre a nossa igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Fique à vontade. Se quiser conversar com o papai, converse. Continue na presença e leve essa presença com você. E que essa semana você se sinta livre, sem nenhuma batata podre dentro de você. Amém.